tem o trabalho de... Como se fala? O de vídeo. Que vai... Espera um pouquinho, deixa eu ver só como eu tinha distribuído. Vamos respeitar os colegas, é importante que a todos vai passar. Vou passar todos. Fica tranquilo. Ah, vocês já sabem a data da prova da V2? Vocês já receberam? Tá. Julho não. 12 de junho. 18 de junho, 18 de junho. Isso mesmo. É o vídeo... Peraí. Local. Tá faltando uma que eu esqueci. Qual que é a outra avaliação? Aí o de... Local era algo individual, não é? Sim. Tem, mas tem os exercícios de fixação que vocês estão fazendo, né? Que vale 2. Os exercícios de fixação. Lembra, desde o começo do semestre vocês estão fazendo. Tem o vídeo, que vocês vão... Cada um vai... 5, 6, 7, Eu vou... E tem o circuito que ele valeria 1 ponto. Eu vou ver direitinho. Eu já passo para vocês, mas... Ó, a gente começa, então, hoje com alongamento, e eu vou te dando o... Enquanto vocês fazem o alongamento, eu vou até terminar de ver os bloquinhos, que eu já vi a maioria, tá? Acho que está faltando uns 3, 4. Enquanto vocês vão fazendo a aula de alongamento. Então, o que eu preciso para o alongamento? Eu preciso que você tenha... Você vai começar em pé, e depois tem um espaço que tem uma parte que você vai fazer no chão. Então, tem que pegar um edredom, um cobertor para você sentar no chão, se não tiver onde sentar no chão, para vocês fazerem o alongamento, pode ser? Vinícius, a local, na verdade, ela foi em grupo, porque não teve a parte individual, tá? Então, eu vou contar só o trabalho em grupo. O vídeo de blocos vai ser individual, isso sim, entendeu? Tá. Janira, por favor. É que a musiquinha é calma. Aí vai ser meio complicado mesmo. Vai dar vontade, mas vocês não podem, vocês têm que resistir. Posso passar o link já? Ó, eu vou passar o link. A aula, ela tem, deixa eu ver, acho que ela tem 44 minutos, 45, tá? Ela tem 45 minutos. Presta atenção, no meio da aula, vai ter uma parte que vai ficar mudo, vai ficar sem áudio. Por quê? Quando eu fui subir esse vídeo para o YouTube, apareceu aquela questão de direitos autorais por causa de uma música, que tinha uma música, e essa música, ela estava... diria que estava dando que o autor não autorizava direito autoral, certo? Então, ele, na verdade, ele exigia direito autoral e não autorizava a utilização da música. Então, o único jeito de eu conseguir subir o vídeo foi tirar aquela parte da música. Só que daí eles tiraram toda a minha voz também. Então, o que acontece? Vai ter uma parte, rapidinho, uns 4 minutinhos, que vai estar sem música, mas dá para ver eu executando todos os movimentos. Então, não vai ter problema para seguir, beleza? Então, ó, eu vou pôr o link e eu quero que vocês prestem atenção no seguinte. A aula, ela é dividida em fases? Ela é dividida em parte principal, parte inicial, final? Ou é tudo alongamento? Outra coisa que eu quero que vocês percebam. Como é feito o comando de cada exercício? Qual a diferença dessa aula de alongamento que vocês vão fazer para o alongamento que vocês estão acostumados a fazer no esporte? Na musculação, numa aula de lutas, numa aula de dança, qual é a diferença?
E vocês têm que observar isso, ok? Vou passar o link, ó. Wesley, o link da montagem coreográfica, ele, na verdade, é uma parte dos exercícios de fixação. Vocês já fizeram vários desde o começo do ano. Todos que vocês fizeram vai valer 2 pontos. E daí, esses exercícios de fixação eu não corrijo. Quer dizer, eu corrijo, mas ele não vale nota só para quem acertou. Ele vale nota para todo mundo por participação. Para quem está na aula, para quem pode fazer. Por isso que eu só deixo fazer o exercício de fixação quem responde chamada, porque é por participação, tá? Então, assim, eu corrijo para dar o feedback para vocês, mas mesmo se vocês erraram, não tem problema. A questão é que não vale só, aquele lá vale 2, aquele lá vale 1. Eu vou juntar todos. Se eu dei 6 durante o semestre, esses 6 vão valer 2. Se eu fizer 7 durante o semestre, esses 7, todos eles juntos, vão somar 2. Deu para entender? Então, não é separado, tá? Vamos lá? Queridos, bom dia, professora, você consegue verificar para mim se eu fiz atividade ginástica localizada? Tiago Nestor, você estava em algum grupo? Se você está em algum grupo, que grupo você costuma estar? Precisa ver isso, entendeu? Porque era em grupos. Então, não era individual. Deve saber que grupo que você está. Que grupo que você normalmente faz parte, para eu poder entender. Bom, aí você com seu grupo, aí eu não tenho certeza, né? Vê com seu grupo, tá bom, Thiago? Então, ó, vamos combinar de começar já o alongamento? Pode ser? Posso apertar o play aqui? Sim ou não? Fala para mim. Sim? Beleza, então vai. Começa agora. Boa aula. Escute as recomendações. Ok. Luiz, não tem problema. Passa para lá e depois você volta, tá? Acabando a aula, você volta. Tá bom?
Se alguém quiser abrir a câmera para eu ver, pode abrir, tá? Aí eu já vou olhando também. Exercício de fixação, tá bom? Fabiana, o grupo da Fabiana colocou dois landes. Só que vocês estavam contando, quando eu falo dois, é um para cada lado. Então, assim, se eu estou com o pé junto, eu fizer dois landes, vai ser um e dois. Então, me parece que a contagem de vocês para dois landes, se não me engano, vocês contaram 8 tempos. Então, são 4 landes, que é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá? Então, precisaria. O land lá tá com contagem errada. Certo? Aí teria que ir para os dois lados e colocar 4, e não 2. Para valer 8. Ana Paula, o grupo da Ana Paula. O bloco tem 32 tempos corretamente, porém, tudo que colocou em número par. E não terminou com movimento com as duas pernas em salto. Acho que, se não me engano, o grupo da Ana Paula foi o que terminou com mambo chassé. Mambo chassé para um lado, mambo chassé para o outro, ele termina com um peso na perna esquerda. Então, teria que ou trocar as coisas de lugar, não lembro se tinha movimento simultâneo ou não. Mas o que ficou faltando é essa troca, porque colocou tudo aos pares. Lembra que para dar certo, ou você tem que colocar um movimento de apoio simultâneo, que salta com os dois, ou então você tem que colocar alguma coisa ímpar, que são aqueles movimentos que trocam a perna. Então, você poderia colocar um só de troca-perna, um duplo de troca-perna, ou então simples, simples e duplo, que é aquilo que a gente faz, um e duplo, um e duplo, daí daria certo, certo? Então, só precisava ver isso daqui. Grupo do Rosinaldo, na verdade, no final, tem que colocar 4 polichinelo e não só 2, porque senão não dá quantidade de tempos, vai faltar tempo, tá? Grupo da Ana Carolina, a mesma coisa, o land simples colocou land simples, mas contou um land uma vez para cada lado. É só uma questão de numeração e de como escrever, tá? Quando você falar, se 2 lands estão valendo 8 tempos, então é porque você fez 4 lands, porque cada land tem 2 tempos. Se eu fizer 1, 2, 3, 4, se eu fizer 2 lands, ele tem 4. Então, para valer 8, tem que ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok? Então, só corrigir isso na Ana Carolina. Ana Carolina, o grupo de vocês... Vinícius, dá uma olhada. Você não tem a resposta, né? Eu vou dar uma olhada já já, peraí. Grupo da Ana Carolina, outra coisa. Vocês colocaram tchá-tchá, um só. É muito difícil a gente fazer tchá-tchá só, porque o tchá-tchá é um saltito, normalmente a gente casa ele com outro. Não é movimento que a gente usa um só. E vocês terminaram com um Superman. Tchá-tchá para Superman, a fluência entre os dois não ficou muito boa. Então, eu sugiro que vocês tirem o tchá-tchá e coloquem só o Superman no lugar. Porque daí fica um para cada lado, o Superman acaba com os 2 pés ao mesmo tempo e dá certo. Tá? Então, tchá-tchá, uma vez só, com Superman uma vez, não ficou legal. Então, seria bom colocar só Superman. Certo? Grupo da Amanda, já falei, que é só par, né? Amanda também, grupo da Amanda. O tempo tá certo, só que colocaram tudo em número par. Só um minutinho. Estou falando de todos, tá bom? Então, o grupo da Amanda deu certinho 32, só que tá tudo em número par. Então, se quer manter o número par, 2 para cá, 4, 2, tudo bem. Só que daí tem que terminar com um movimento de apoio simultâneo, senão vai dar errado. Entendeu? Grupo da Alessandra, tá certo. Grupo da Daniele, tá certo.
Grupo da Carolina, tá certo. Grupo do Glaucio, tá certo. Grupo do Marcos, tá certo. Entendeu? Então, teria que corrigir essas coisas nos blocos de vocês, ok? Então, aquilo que vocês montaram, se vocês guardaram aí no caderno, é interessante que vocês façam a anotação do que está errado para saber o que tinha que corrigir, certo? Não, Tiago, não precisa, porque, como eu falei, tá? Isso não está valendo nota por você acertar ou errar. Isso está valendo nota por participação. Então, não preciso. O que eu quero é que vocês entendam o erro de vocês, possam corrigir o erro de vocês, para não manter o erro. Entendeu? Grupo da Fabiana, Vinícius, só um minutinho. Então, peraí. Grupo da Fabiana, acho que é o terceiro. Deixa eu ver. Aqui, ó. Fabiana, vocês colocaram assim, ó, 2 marchas, 4 tempos. Vocês colocaram 2 landes, 8 tempos. 2 landes não tem 8 tempos, 2 landes tem 4. É isso que vocês escreveram. Então, tem que pôr 4 landes. Entendeu? Oi, Pro. Oi, Pro. Pode então, falar. porque assim, a gente fez um vídeo e na contagem ele deu 8 tempos, 2 langes. Não, ó, o land é esse daqui, ó. Ó, Fabi, vê se você me enxerga. O land é esse daqui, ó. Esse daqui. Se eu fizer 2, ele vai ter 1, 2, 3, 4. Se eu fizer 2, ele tem 4. Se eu fizer 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ele tem 8. No trabalho, aqui o que vocês escreveram para mim, tá assim, 2 marchas, são 4 tempos. 2 landes, que são 8. Tá errado, não são 2 landes, são 4 landes que valem 8. Aí vocês colocaram 2 grapevines, que vale 8, tá certo. 2 passos verdes, que valem 8, tá certo. Um mambo chassé de 4, tá certo também. O único erro foi na hora de colocar. Para dar 8, tem que ser 4 landes, e não 2. Eu ainda tô vendo aqui o vídeo, porque a gente fez um vídeo, né? Uhum. E aí, na contagem, ele deu, porque assim, ó, o land você conta 1 quando abre, 2 quando fecha. Isso. O esquerdo quando abre e 3 e 4 quando fecha. Aí é 4 tempos. Então, se eu coloco 2 lands, deu 8 tempos. Não, Fabi, você já fez 2 lands para contar 4. Você não fez um para a direita e um para a esquerda? Sim, aí a gente colocou 2 lands. Então, são 2 lands. Não, Fabi, ó, abre a direita, fecha a direita. Quantos tempos foram? 2. E quantos lands foram? Nós colocamos 2 lands. Não, Fabi, olha a minha pergunta. Se você abrir a perna direita e fechar a perna da direita, quantos lands já foram? 1. E foi 2 tempos, não foi? Sim. Se você abrir a esquerda, fechar a esquerda, quantos tempos tem? 2 também. 2. E deu quantos 4. Lands? E agora você fez mais um land. Ah, tá. Você entendeu? É isso que dá errado. Entendi. É que eu contei 1, sendo 1 direita e esquerda, fez 1. Exato, é isso que eu estou te explicando. Tá. Não, você conta cada um separado. É isso que eu falei, Pro. Tá, fechou. Eu também tinha essa dúvida, porque a gente tinha feito, a Fabi tinha mostrado o vídeo, né? E a gente tinha contado justamente como ela falou, que é contando... vocês contaram quando faz a direita e esquerda, mas tá errado, porque, na verdade, eu posso fazer só para a direita e não fazer para a esquerda. Okay. Tá? Então, você conta cada movimento executado. Então, o único erro foi colocar 2 lands, que no caso seria... Teria que pôr 4. Vocês pensaram 4, vocês escreveram 2. Sim. Tá, ok. Entendeu? Tá era só esse o erro. Tá bom. Tá bom? Certo? Meu grupo que fez tudo para a direita, também contei, deu os 32, mas não compreendi direito sobre a forma como teria que terminar para estar correto. Tieni, qual é o seu grupo? Que nome que eu chamei primeiro? Grupo da Amanda.
Deixa eu só ver o que vocês fizeram, só para ter certeza. Peraí. Deixa eu ver. Ana Paula. Aqui, ó. Grupo da Amanda. Vocês fizeram 2 passos vezes. Dá 4 tempos cada um, 8 tempos. Ok. Começou com a direita, certo? Então, ó. V. Você fez 2 elevações duplas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Certo? Terminou na esquerda. Aí, aqui, ó. Vocês falam para mim que 2 mambo chassés, você começou com a direita e terminou com a esquerda. Não posso terminar o meu bloco com a esquerda. Porque senão quem está preparado é a direita. Então, eu não vou começar o bloco para o lado esquerdo. Não pode. Você terminou o bloco, os 32, quem tem que pisar no chão? Ou é a direita ou é as duas. Vocês estão pisando com a esquerda. Porque vocês fizeram tudo par. Então, não pode. Então, ó, como tem Superman antes e tem mambo chassé depois, Superman é movimento neutro. É aquele que acaba com as 2 pernas, com salto. Então, ele poderia finalizar o bloco, certo? Então, o que eu sugiro para vocês? Depois da elevação de joelho duplo, coloque o mambo chassé, e do mambo chassé sai o Superman. Aí dá certo, porque você termina com as 2 junto, prepara qualquer perna, e você pode começar o V, então, com a esquerda. Entendeu, Tiene? O que vocês fizeram foi pensar no movimento neutro, mas não acabaram com ele. Como não acabaram com ele, veio o mambo chassé depois. Só que vocês falaram que o mambo chassé ia começar com a direita e terminar com a esquerda. Não pode. Se ele terminar com a esquerda, quem está preparada é a direita. E não é a direita agora. Agora é começar a ouvir com a esquerda, né? Isso mesmo. Ok? Finalizei isso, todo mundo entendeu? Tá. Deixa eu só, agora que eu lembrei como que eu vou fazer direitinho as notas de vocês. Vai ficar assim, ó. 3 pontos vai ser ginástica localizada. Certo? 2 pontos vai ser para o vídeo sobre blocos individual. Escrevendo até para ficar aí, tá? 2 pontos, a gente vai ter uma teórica. E mais 2 pontos são os exercícios de fixação. Então, a nossa nota vai ser assim. 3 pontos da nota de 0 a 10 da V1 é a ginástica localizada, que eu já vou dar o retorno entre hoje e amanhã, eu já devolvo os trabalhos para vocês. Tá bom? Aqueles que me mandaram no Word, eu corrigi no próprio Word. Aqueles que não me mandaram, eu vou escrever no corpo do e-mail os erros para vocês terem ciência, tá bom? E o feedback. O vídeo, vocês vão escolher ou a ginástica aeróbica, ou o fight, ou step. Vocês vão ter que criar um bloco, executar este bloco para a direita e para a esquerda num vídeo e mandar para mim. Vale 2 pontos, isso não é em grupo, isso é individual. A prova teórica vai valer 2 pontos, que a gente vai fazer mais para frente, fora a V2, tá? Isso é a V1. E os exercícios de fixação são esses que eu estou dando durante todo o semestre. Eu vou pegar todas as suas participações e vou validar elas como 2 pontos. Se você fez todos, você tem 2. Se você faltou em 2, 3, você vai ter 1,75, 1,5, sempre proporcional à sua participação. Ok? Dúvidas? Sobre o vídeo? Tá. O vídeo vai ser assim, Dani. Cada um de vocês vai escolher uma modalidade, ok? Uma modalidade pode ser ou a ginástica aeróbica, ou o fight, ou o step. Então, vocês vão escolher aquilo que vocês acham que vocês têm mais facilidade. Vocês vão montar um bloco. Se for do aerofight, é o bilateral.
Se for do step ou da aeróbica, é um bloquinho. Vocês vão montar, certo? Cada um monta o seu. Montou o seu, o que vai acontecer? Você vai gravar o vídeo, você executando o seu bloco para o lado direito e esquerdo. E vai me mandar. Isso vale 2. Entendeu? Luiz Fernando, se faltou em um, é proporcional. Eu não estou falando que deu 9, não é assim, gente. Vocês não estão entendendo. 2 pontos é para exercícios de fixação. Se tiveram 8 exercícios de fixação, eu faço 2 dividido por 8. Se tiveram 6 exercícios de fixação, eu divido 6 por 2 por 6, que 2 é o que vale. Se teve 10 exercícios de fixação, eu divido 2 por 10. E depois eu multiplico pela quantidade de exercícios que você fez. É proporcional, então se você fez a maioria, você vai ter 1,75 ou 2 mesmo, entendeu? Fernando, pode ligar. Ô, professora, tudo bem? Eu não falei sobre esse ponto, não, é porque a soma das atividades deram 9. É verdade, verdade. Tá certo, é 3 a teoria, desculpa. 3 a teoria. Perfeito, então, só era isso. Tá? 3, verdade, você tem razão. 3 local, 2 vídeo, 3 teoria e 2 fixação, é isso mesmo. Fechou? Alguém tem dúvida? Ou tudo ok? Então, a de local já está pronta. A fixação, ela vai ocorrendo durante as aulas. O vídeo eu vou deixar mais para o final. E a teórica eu vou deixar para o comecinho mais de junho. Tá bom? Posso falar sobre o alongamento agora? Ou alguém tem dúvida? O que é molo? Moio? Gente, vocês escrevem umas coisas que vai entender vocês. Pode seguir, vai ser teórico agora, né? Não, Vinícius. Eu tava brincando aqui, coloquei moiô. Jesus. Vamos lá. Esse linguajar da língua portuguesa, que eu não sei de que Portugal e nem de onde é isso, né? A teoria do alongamento. Exato. Vamos lá. Primeira coisa que eu quero de vocês. Aula de alongamento, certo? Vocês perceberam a aula. Eu pedi para vocês... Peraí. Então, a gente fez aula de alongamento. Eu pedi para vocês observarem algumas coisas. Primeira coisa, o que é diferente da aula de alongamento que eu dei, que vocês viram, para a aula de alongamento que você faz na dança, nas lutas, em qualquer outro esporte, na musculação? A dinâmica. Instrução, corpo todo, isso, Jairo. O que mais? O que mais vocês acham? Mais completa, mais direcionada. Tempo de cada exercício, tempo de alongamento é maior, isso. Então, vamos lá. O que é diferente? Primeira coisa que a gente tem que entender. Quando uma pessoa vai na academia e faz uma aula de alongamento, ela não está pensando se ela quer alongamento de membro inferior, da articulação de ombro, de coluna. Na verdade, ela quer um alongamento, provavelmente para qualidade de vida, certo? Então, são pessoas que querem melhorar a sua flexibilidade ou relaxar, porque vocês viram que é uma aula que também, mesmo você sofrendo um pouquinho em alguns momentos, ela é uma aula relaxante. Então, você pode ter um público que quer o relaxamento, ou alongamento e melhora da flexibilidade, tá? Só que não é específico. Eu quero melhorar isso ou aquilo. Não. Então, uma diferença dessa aula para uma aula do esporte é que no esporte, quem dá o alongamento para você, ele vai direcionar para aquelas regiões que você precisa para aquele esporte. Então, por exemplo, se eu vou pegar uma bailarina, a bailarina, ela precisa mais do quê? Membro inferior, principalmente articulação de quadril,
posterior de coxa, adutor, e ela precisa de coluna, porque ela tem os cambrés da vida, ela tem movimento da coluna, certo? Então, ela precisa mais disso. Agora, de braço, ela não precisa ter uma grande amplitude na articulação do ombro, certo? Se você pegar alguém do futebol, ele precisa ter uma boa flexibilidade na articulação de quadril. Então, para adutor, para posterior, porque no chute, quanto maior a amplitude, maior a potência. Quando ele está defendendo uma bola, dividindo uma bola, às vezes ele vai escorregar e vai fazer uma abertura que exige uma grande amplitude, mas normalmente é mais membro inferior. Então, no esporte, você percebe, por exemplo, se for no voleibol ele tem que ter muita amplitude da articulação de ombro, porque para cortar, para sacar, eu preciso ter amplitude, para ter mais potência. Então, no esporte, o que a gente percebe é que a flexibilidade ela é mais direcionada para aquela região que eu quero, porque a gente sabe que a flexibilidade ela não é algo comum ao seu corpo inteiro. Você pode ser muito flexível na articulação de ombro, e mesmo na articulação de ombro, você pode ser muito flexível no seu peitoral, mas você não ser muito flexível no seu deltóide posterior, por exemplo. Isso acontece no quadril, né? Tem gente que tem uma ótima amplitude quando se fala em posterior de coxa, mas para adutor, não. É o que a Janira estava falando. Janira, você para posterior de coxa tem boa flexibilidade, não tem? Talvez para adutor é que você sofra isso? Então, eu já sou o contrário. Eu tenho uma boa amplitude de adutor, mas posterior eu tenho encurtamento. Então, para mim, posterior é ruim, mas é a mesma articulação, só que o músculo é diferente. Então, a flexibilidade, ela é específica para cada grupo muscular, certo? Então, se eu quero melhorar a sua capacidade funcional, eu quero que você tenha qualidade de vida e com amplitude para você fazer seus movimentos do dia a dia, eu tenho que pensar no seu corpo inteiro. Então, essa aula, ela teve alguma parte que eu não alonguei? Teve a perna flexionada, entendi. Na verdade, a gente fez tudo, né? A gente alongou o membro superior, a gente alongou o membro inferior, a gente alongou a coluna, e mesmo a coluna, quando a gente pensou na coluna, teve a região da cervical, teve torácica, teve lombar. Então, o que a gente fez? Eu alonguei o seu corpo como um todo. Então, essa é uma das diferenças, tá? Uma aula de isso, inferior, superior e tronco. Isso mesmo, Jani. Então, nessa aula, na academia, é legal você trabalhar o corpo como um todo, certo? Primeira diferença. Segunda diferença, sim, o tempo de permanência a gente acaba ficando mais, tá? Então, vocês perceberam outra coisa, a gente usa mais nessa aula alongamento estático e passivo. A gente vai relembrar isso, mas é mais alongamento estático e passivo, tá? E a gente permanece um pouquinho mais em cada situação, em cada movimento. É lógico que, assim, tem alguns exercícios que eles te permitem um ganho a mais. Por exemplo, se eu pensar nesse exercício aqui, ó, vou mostrar, aqui, ó. Se eu pensar nesse exercício aqui, não adianta eu ficar muito tempo nele, sabe por quê? Porque não tem mais para onde ir. Eu já cheguei no meu limite. Adianta eu ficar mais tempo nele? Não, porque eu não vou melhorar. Agora, tem alguns exercícios que você pode melhorar mais a sua flexibilidade, principalmente os de membro inferior. Então, vale a pena eu ficar mais tempo naquele exercício. Mas vocês perceberam que a duração é um pouquinho diferente, né? Alguém falou, não lembro quem, que a dinâmica da aula é um pouquinho mais diferente, ela é mais dinâmica. O que vocês repararam sobre essa dinâmica da aula que pode ser diferente? Uma coisa que foi muito característica dessa aula, sobre a dinâmica dos exercícios. Fala para mim. O que vocês notaram? Um método para melhorar a capacidade de flexibilidade, quando começa a ter resultado. Aumentar a flexibilidade. Vinícius, na verdade, a gente depende de duas coisas, eu já vou te explicar, tá? Vinícius, segura a tua pergunta, eu vou te explicar, mas daqui a pouco.
Respiração, a fluência, Dani, boa. Inspirar, fluência, isso. Então, vamos lá. Uma coisa que teve nessa aula foi a fluência, certo? Vocês perceberam que, assim, ó, respirar junto com o movimento, isso, Thiago. Por que eu respiro? Bastante gente falou sobre a respiração. A respiração, o que a gente faz? Por que a gente usa essa respiração? A respiração ajuda você a relaxar. Você usando a sua respiração, você consegue relaxar mais. A meditação não é feita com controle da respiração. Não é para você sair, teoricamente, do seu eixo e tentar, né, não pensar em nada. A respiração é uma forma de relaxar. Então, eu uso muito o controle da respiração para fazer vocês relaxarem. Por quê? Contração muscular atrapalha a flexibilidade. Isso é um fato. Toda vez que o seu tônus muscular está aumentado, a sua flexibilidade é menor. Um exemplo disso é no frio. No frio, nós não somos menos flexíveis. Por que nós somos menos flexíveis no frio? Porque no frio, o tônus muscular aumenta. A sua contração aumenta. Exato, no frio é cruel. Isso também, Thiago. Além de auxiliar nessa oxigenação, você consegue se concentrar mais, melhora a sua concentração, né? Porque você para pensar na respiração. Se eu conduzo a tua respiração, você pensa nela. Se você pensa nela, você deixa de pensar em outra coisa. Então, o foco é diferente também, né? Não me deixa menos. Luiz Fernando, mas você normalmente aquece antes para fazer? Sempre. Então, é por isso, né? Se você aquece, o teu corpo já não está mais frio. A questão é que, exato, a questão é que, assim, quando a gente faz o movimento frio, quando você está no frio, o tônus muscular é maior. Agora, se você aqueceu, já não está mais, o seu corpo já não está mais na mesma temperatura, entendeu? Então, aí você relaxa, porque você aumenta a temperatura corporal. Então, o que acontece? Eu sei que o tônus muscular aumentado piora a flexibilidade, certo? Então, o que a gente faz na aula? Me fala uma coisa. Quando eu coloco vocês numa posição, ó, deixa o seu braço direito na frente, a outra esquerda, puxa, segura aqui. Quando eu te coloco numa posição, vocês acham que vocês estão relaxados nessa posição? Ou, normalmente, quando você entra numa postura, você está contraído? O que vocês acham? Quando você entra numa posição. Contraído. Se eu te colocar assim, ó, agora você fica com a perna direita na frente, a perna esquerda atrás, endireita o seu tronco, desce e vai lá segurar no pé. Quando eu te coloco na posição, você não está relaxado. Porque para relaxar, você precisa querer. Você precisa pensar. Você precisa direcionar esse relaxamento para onde você quer relaxar. Porque senão é natural a gente ficar contraído. Então, o que eu faço? Cada vez que eu ponho vocês numa postura, não sei se vocês repararam, mas eu pedi para vocês prestarem atenção no comando. Eu falava, desce o teu ombro, relaxa, não deixa o ombro tenso. Eu quero ver o seu pescoço. Eu ia direcionando, certo? Eu ia direcionando, pedindo para você respirar, ia direcionando com um comando, para você observar. Tanto que, assim, ó, quando eu estava vendo vocês fazerem aula, eu não estava ouvindo o áudio de vocês, certo? Mas eu percebia quando eu estava dando alguma dica. Sabe por quê? Vocês estavam assim, ó. De repente, vocês faziam isso. Quando vocês faziam isso, eu sabia que era a hora que eu estava falando no vídeo para você relaxar o seu ombro, para você deixar os ombros alinhados. Vocês percebem que vocês entram numa posição, por exemplo, eu falei para o Vinícius, ou o Thiago, não lembro quem, tá? Foi o Luiz Fernando. Ó, cabeça perto, daí você se corrigiu. Vocês percebem que durante a aula eu ficava dando comando. Deixa eu ver, assim. Isso, contraído, deixa eu ver. Quando não está... Exato, Janira. Eu consigo perceber quando você não está relaxado. Eu consigo. Então, a gente faz o quê?
eu vou dando as dicas naquela posição. E já que eu tenho depois um exercício que é parecido, um exercício que é quase na mesma posição, o que seria interessante? Eu junto esses exercícios. Porque se eu já te coloquei na posição, você já está relaxado, fica mais fácil eu grudar outro exercício parecido do que eu fazer um exercício totalmente diferente e ter que te colocar de novo numa posição. Dá para entender isso? Então, para otimizar o tempo da minha aula, eu faço sequência. Eu vejo assim, bom, aquilo. O que tem que eu vou fazer perto daquilo? Que eu já estou com o meu ombro alinhado, relaxado. Ah, eu posso girar. Então, eu já combino. E depois, o que eu posso fazer aqui? Ah, eu posso pegar e posso puxar. E depois, eu posso inclinar. Então, você vai pensando em movimentos que possam ser conjugados, ligados, para você ter menos trabalho de organizar cada postura. Então, é isso que a gente costuma fazer. Coisa que na musculação, no esporte não se faz. No esporte é assim, ó. No esporte a gente faz, ó. Segura uma perna. Isso, alonga. Beleza? Agora troca. Isso. Agora, ó. Coloca uma perna lá à direita, vai lá e segura. Isso, agora troca. Normalmente no esporte se faz assim, né? Isso, você vai não só alternar o segmento, né, Thiago, mas o fato de você alternar o exercício mesmo, né? Alternar lado direito e esquerdo, então isso é muito comum. Só que isso você, além de perder um pouco de tempo, você não aproveita o relaxamento daquela posição. Então, por isso que na ginástica de academia, a gente costuma usar essas sequências. Vocês perceberam que eu juntava alguns exercícios e depois fazia para o outro lado? Acho que isso ficou claro, não ficou? Sim, Vinícius, isso. Ó, uma coisa que o Vinícius escreveu. E os comandos são sempre descrevendo o movimento. Queridos, se eu pedir para vocês assim, ó, sabe qual é o meu sonho de consumo enquanto professora? É que vocês sejam professores, o que eu acho que é certo, tá? É o que eu sempre falo, eu já falei para vocês na localizada, acho isso, e eu vou falar de novo aqui. Você chegar na frente de um aluno e falar assim, ó, isso, segura teu braço. Na minha humilde opinião, você não está dando aula. Sabe por quê? Porque qualquer pessoa que não seja professor de educação física, ele pode fazer a mesma coisa. Nada diferente do que você fez. Ele pode pegar o seu braço, segurar o seu braço e falar, segura o braço. Isso, agora segura aqui, ó. Aí, leva o braço para trás agora. Isso não é ser professor, na minha humilde opinião, certo? Eu acho que o aluno tem que entender o que você quer. Sabe por quê? Porque isso daqui e isso é diferente. E faz a diferença para o resultado. Isso daqui, ó, isso daqui é diferente disso. Isso faz diferença para o resultado, né? Temos professores assim de Janira, tem muito de Janira. Eu conheço muitos que dão aula na academia junto comigo. E eu percebo, quando eles estão dando comando de voz, que eles não são instrutores. Eles são executores. Uma coisa é você executar, outra coisa é você saber comandar, né? Exato, Thiago. Sabe o quê? Thiago, não acho nem preguiça e nem comodismo. Ninguém falou para essa pessoa que tinha que ser assim. E ela não entende a diferença. Então, quando você escuta, é verdade, né? Porque, assim, você vai dar uma aula, você precisa explicar o que você quer e o que você não quer. O que eu quero? Eu quero que o seu braço esteja alongado, perto da sua cabeça, que esteja uma linha reta na sua perna, no seu tronco e no seu braço. Eu quero que o seu quadril acompanhe, que o seu joelho direito esteja flexionado, que o seu joelho esquerdo esteja estendido, que uma coxa esteja ao lado da outra. É isso que eu quero. Se eu quero isso, é só falar. Entendeu? Se você usou os exercícios combinados, Tieni, combinado depende.
Não acho que isso seja combinado braço e perna, braço e tronco, tronco e perna. Sim, espera um pouquinho que eu vou carregar. Então, ó, tem alguns exercícios que a gente combinou, sim, né? Mais alternado, eu acho. Sim, foi a gente mais usou exercício direcionado só para uma articulação, normalmente, tá? A maioria. Então, ó, sempre descrevendo, não existe, por exemplo, ponto que fala um nome como nas outras. Não, alongamento não tem nome, né? Os exercícios não têm nome. Você vai ter que descrever. E na minha opinião, sempre descreva. Galera, senta. O que eu falei para vocês quando vocês sentaram? Senta, coloca o glúteo para trás, senta sobre os seus iscos, não põe o glúteo para frente. Faz a diferença? Faz. Se faz a diferença, fala o que você quer. Na aula de alongamento, você também separa os exercícios por blocos. Jéssica, esses blocos que você diz não é o mesmo bloco de ginástica, tá? De step, de aeróbica, não. Eu separo por sequências. Você percebeu? Eu fiz o quê? Eu fiz aqui, aí era da mão, aí girava, põe o braço atrás, aí segurava, inclinava, vinha para frente, flexionava, ia para frente, alongava e começava o lado esquerdo. Então, eu separo por sequências. Essas sequências têm que ser para o mesmo grupo? Não. Pode ser diferente, sim. O que eu separo sequência? Por posicionamento. Por posição. O que é fluente a partir daquela posição? Aí eu tento fazer, tá? Para cada movimento, Thiago, na verdade, a gente sabe assim, ó. Quanto tempo a gente deve permanecer em um exercício? Você sabe? Para melhorar a sua flexibilidade? Fabi, 20 segundos? Quem mais? Se eu quero melhorar a flexibilidade, a 0 segundos? Tiago, quanto? Segundo uma live que vi, o máximo que o aluno puder era 40 segundos? Calma, gente, calma, calma. Vocês tiveram um exemplo de montagem, eu montei a aula, tá no vídeo. Então, um exemplo, Vinícius, já tá aí, não tá? Concorda comigo? Tá. Então, ó, só responder a pergunta do Vinícius. Agora, vocês em relação ao tempo. Todo mundo se embananou. Ó, presta atenção. Em relação ao tempo, o que é fato? Para você ter uma melhora na sua amplitude, no mínimo 30 segundos. Então, em torno de 30 segundos, você já consegue uma melhora na sua amplitude. Só que os artigos mais recentes, os autores, atualmente, o que eles sugerem? 30 segundos para alguns é insuficiente. Então, tem muita gente, muito autor, indicando 1 minuto e meio até 2 minutos. Então, assim, o que é fato? 10 segundos, 15, você não vai ter o que a gente chama de deformação plástica, e eu vou explicar isso, para promover a melhora. Então, em torno de 30 segundos, quando o exercício é estático, tá? Então, por exemplo, se eu estou aqui, eu não preciso ficar 30 segundos aqui, sabe por quê? Porque aqui não tem mais para onde ir, não tem mais para onde melhorar. Então, eu posso ficar 15, 20, por quê? Esse exercício não é para melhorar, muitas vezes vai ser para manter. Agora, num exercício que dá para melhorar, fique mais tempo. Então, o que se tem hoje em dia, no mínimo uns 30 segundos, mas pode ficar 1 minuto e meio, que não tem problema. Só que assim, vocês repararam que a gente até ficava mais tempo nos exercícios de membro inferior? Só que esses 1 minuto e meio, imagina você ficar 1 minuto e meio na mesma posição, parado. É bom? Não é agradável. Agora, o que eu faço? Eu ponho vocês na posição, eu vou explicando, aí eu peço para você usar a respiração, soltar o ar e mais um pouquinho. Aí eu peço assim, ó, repara se o teu ombro está relaxado, repara se o seu abdômen está relaxado, eu vou conduzindo. Conduzindo, você vai relaxando, você vai indo um pouquinho mais, você fica mais tempo e não percebe.
Então, a dica é essa. Não deixa a pessoa lá 1 minuto e meio quieto. Vai falando, vai direcionando, vai conduzindo, porque daí a pessoa fica mais tempo e você atinge o seu objetivo, certo? Então, em média, esse tempo, certo? Acho que foi o Thiago que perguntou a respeito do tempo, certo? O ruim é que muitos alunos têm faniquito, não conseguem relaxar e manter um tempo maior, já outros adoram. Fabi, se você vai direcionando, não. Eles não percebem que o tempo está passando. E o que você pode, sobre os planos, algumas vezes, teve a necessidade de ser alternado, modificado, certo? Janira, sim. Mas eu virei assim, você percebeu, Janira, que às vezes eu estava lá em cima, fui lá para o chão, quase subi de novo. Mas não foi de uma vez. Foi fluente, né? Então, o que eu fiz? Eu estava aqui. Daqui, eu virei para a diagonal. Daqui, eu desci mais um pouquinho. Então, assim, eu estava no plano mais alto, fui para um plano médio e fui mais para baixo. Então, o que não é interessante é daqui, agora, lá no chão. Entendeu? Isso não é interessante. Mas essa passagem fluente, não tem problema. Pode fazer. Tá? Sempre que você mudar, é sempre de forma fluente. Por isso que a gente tem que pensar em como a gente organiza os exercícios. Certo? Então, ó, uma outra coisa. Teve parte inicial, final e principal? O que vocês acham? Teve ou não teve? André achou que teve. Janira, sim. Mas foi tudo alongamento, né? Peterson, sim? Ok, teve. Teve. Agora eu quero que vocês me falem assim, vocês identificaram que teve. Qual a diferença entre elas? O que a parte inicial teve de diferente que vocês conseguiram entender que ela era a parte inicial? Eu vou te responder, Vinícius, peraí. A intensidade. Como que foi a intensidade do começo, então? Teve uma preparação para iniciar? Teve. Ó, a Tiane falou sobre intensidade. Verdade. Primeira coisa, no começo da aula, você não dá exercício muito intenso. E o que é intensidade para flexibilidade? Porque assim, vocês viram que intensidade na local é carga, é velocidade, é amplitude, é descanso. Aqui, isso, Dani, o que é intensidade na flexibilidade? É amplitude. Tá? Então, assim, eu nunca começo uma aula exigindo demais da sua amplitude. Eu sempre vou ter a parte inicial com baixa amplitude. Exercícios que não exijam da sua amplitude. Uma coisa mais tranquila, mais suave. Então, ó, começo de aula, o que eu fiz? Não falei para vocês que o tônus muscular atrapalha? Contração atrapalha? Quando o aluno entra para a minha aula, ele pode ter vindo da aula de bike, da aula de jump, da musculação, de casa, do trabalho. Ele está relaxado? Ele está contraído? Provavelmente sim, né? Exato, Fabi. No começo, não só cervical, tá, Fabi? Eu comecei com um movimento respiratório. Depois do movimento respiratório, eu fiz um movimento na minha coluna. Aí eu comecei a fazer a soltura. Lembra que girava para cá, girava para lá, depois girava mais baixo, né? Tiago, nem eu sei mais se tem academia, então, meu filho, o negócio está triste. Então, ó, o que a gente faz? No início da aula, eu fiz o quê? Um relaxamento. Por quê? Porque a pessoa tem que estar relaxada para poder aproveitar os exercícios. Senão, ela não aproveita. Então, o que eu fiz? Movimento de soltura, soltura, aqueles que a gente vai girando, todos aqueles do começo da aula foram movimentos relaxantes. Então, sempre, no começo da aula, eu trabalho um pouquinho essa parte de relaxamento. Então, o que relaxa? Fazer exercícios respiratórios,
soltura, relaxamento, qualquer um que você dê no comecinho da aula. O Vinícius tinha me perguntado se tem variação. Vinícius, tem variação. Uma aula pode começar em pé, pode começar sentada, pode começar deitada. Uma aula pode utilizar material. Por exemplo, eu posso usar numa aula o step. Eu posso usar uma aula com bola suíça. Eu posso usar uma aula em dupla. Tem um monte de variação, não tem regra. Foi essa a sua pergunta? Respondi a sua pergunta com essa resposta? Entendeu? Fala para mim se eu respondi, se era isso que você estava perguntando. Tá? Então, ó, começo da aula, relaxamento. Depois, parte principal. Aí você escolhe os exercícios que você vai dar. Eu não fiz o tempo inteiro, que nem a gente fala céfalo-caudal, de cima embaixo, de baixo em cima, não. Eu comecei em cima, fiz um pouco de membro superior, fui para baixo, só que quando eu estava lá embaixo, eu também alonguei peitoral no chão, então não tem regra, tá? Você pode fazer do jeito que você quiser. Respeite mais a fluência entre a posição que você tá, que é mais interessante, certo? Eu gosto de iniciar deitado, pensando na respiração, relaxamento, finalizando em pé. Pode ser assim, Fabiana. Sabe o que eu não acho legal, Fabi? Isso ser uma regra. Eu acho legal a gente sempre surpreender o aluno, né? Eu acho legal porque o aluno gosta disso, né? Senão ele vai falar, nossa, ela sempre faz a mesma coisa. Eu acho legal você surpreender. Então, o que eu faço? Um dia eu começo em pé, um dia eu começo deitado. Um dia eu começo sentada, um dia eu acho, como se fala? Qual que é o do Aleph? Peraí, Aleph. Esse tipo de aula também pode ser dividido entre iniciante, intermediário e avançado? Aleph, não precisa. Sabe por quê? Porque cada um vai na sua amplitude. O que eu falei no começo da aula? Eu falei, vocês devem ir até uma posição de desconforto. Eu não digo qual é essa posição. Então, o mesmo exercício, ele te permite variação. Eu não sei se vocês repararam, mas teve um momento da aula que eu estava sentada, e eu falei assim, ó, se o teu aluno tem muita dificuldade de se manter sentado, o que você faz? Encosta na parede. Faz encostado na parede. Então, eu dei algumas dicas durante a aula para quem não tem muita flexibilidade, que seria, eu não posso nem falar que seria o iniciante, tá? Porque muitas vezes o aluno que entra na tua aula hoje, ele tem uma boa flexibilidade, porque flexibilidade também é genético, né? Então, não dá para ter certeza, tá? Suzana, apenas no chão, apenas... Posso, Vinícius, posso fazer aula inteira no chão, posso fazer aula inteira em pé. Vou te dar uma dica. Aluno não gosta muito de ficar o tempo inteiro em pé. Quando o aluno entra na sala para alongamento, ele já pega o colchão e já senta. Ele já quer ficar sentado e deitado. Então, uma aula só em pé, eu acho que não vai agradar muito. Isso, Janine, a gente não é por inteiro, certo? Suzana, professor tem quantidade de movimento ideal para grupo muscular? Suzana, pela recomendação, até do Colégio Americano, são de 3 a 4 exercícios para cada grupo. Só que, assim, tem grupamento que não precisa muito alongar, porque ele já faz um exercício 2, já tá bom. Normalmente, onde nós temos mais encurtamento? Lombar e musculatura de membro inferior. Adutor, glúteo, posterior de coxa, a maioria é isso. Então, o ideal é você focar com 3 a 4 para esses, e outros para membro superior você pode usar um pouquinho menos. Certo? Ok até aqui? Nossa, vocês estão perguntando bastante, eu não consegui entrar no slide ainda, nós vamos ter que fazer mais uma aula disso. Ó, mas não é ruim, tá? Eu acho ótimo, porque a curiosidade, se eu estou ajudando, perfeito. Então, ó, vimos a parte inicial, certo? Na parte principal, você usa o que você quiser. Só que, ó, pegando um gancho do que a Suzana perguntou, de quantos exercícios, é assim. Qual vocês acham que na minha aula de hoje foi um exercício que vocês mais sofreram? Fala para mim. Qual que vocês acham que foi mais? Você que acha que foi mais difícil?
Borboleta, alternado, borboleta, tá. Vinícius, não tem o que é ruim. É um exercício de alongamento. Ele está sendo bem conduzido, ele é bom. Não é ruim. Você precisa alongar o corpo inteiro. O que não é legal, você ficar só nesse, só nele. Mas assim, olha o exercício. Veja primeiro assim, eu estou alongando o que eu quero? Eu estou fazendo o exercício na postura correta? Se olha no espelho. Gente, eu vou falar isso e entendam isso como uma crítica construtiva, tá? Quando eu dou aula para vocês presencial, eu percebo que vocês estão no 7º, 8º semestre. Muitos de vocês têm execução muito ruim. Muitos de vocês, tá? Tem muita gente que, quando vai fazer um exercício, faz de qualquer jeito. Então, a primeira coisa que eu acho que você deve se preocupar, Vinícius, eu não estou falando de você porque eu achei que você tem má execução, não é isso, tá? Mas essa preocupação sua em será que é bom, será que não é? Se você executar bem, se você comandar bem, e se ele está alongando aquilo que você pretende alongar, é um bom exercício, não tem exercício que é ruim, certo? O que buscam as pontas dos pés. Sim, Suzana, a dificuldade é individual, professora Janira, totalmente, totalmente. Só que, o que eu percebo, a maioria das pessoas tem dificuldade em adutor ou posterior de coxa. Isso é muito mais comum do que outros movimentos, tá? Então, muitos. Quadríceps, as pessoas não têm tanta dificuldade, mas o problema é adutor e posterior de coxa. São os que mais as pessoas têm limitação. Então, o que eu faço? O exercício talvez mais intenso da minha aula foi aquele que foi tentar chegar na direção do pé sentado com uma perna estendida. Ou então, aquele que você ficou em pé, com a mão no chão e tentava estender uma perna só e a outra, e a mão no chão, né? No finalzinho da aula. Talvez esses foram os mais difíceis. Só que para dar esses mais difíceis, eu já tinha preparado essa musculatura antes. No começo da aula, eu fiz isso daqui, aí eu virei, alonguei aqui e falei para vocês jogarem o quadril para frente, certo? Nesse exercício, eu já estou alongando o posterior. Só que o alongamento do posterior nesse exercício, ele está em pequena amplitude. Não te incomoda, mas ele já é um estímulo para aquele músculo. Então, Suzana, eu já contaria um para posterior, aquele. Entendeu? Aí, depois, eu fiz com uma perna estendida, aí eu descia, colocava a mão no chão. Aí já ficou mais intenso. Segundo exercício. Entendeu? Então, você vai dando estímulos, principalmente se você quer um exercício mais intenso depois. Vou dar um outro exemplo, tá? Imagina que eu quero pedir para os meus alunos abrirem espacate na aula. Posso pedir para ele tentar abrir espacate? Sabe espacate, né? Uma perna para frente e uma perna para trás. Posso pedir, tá? Isso, Suzana. O que é dificultando? Exigindo mais da amplitude. Você entendeu? Você começa numa baixa amplitude e depois você vai dificultando. Então, o que eu fiz? Antes da borboletinha, porque a borboleta que eu empurrava, ela doeu, não doeu? Só que antes daquilo, eu fiz esse. Esse daqui, você já está alongando adutor. Então, eu preparei um pouquinho ele, preparei. Então, a gente deu um estímulo para ele antes. Então, aí eu fiz aquele perna de índio, sabe, cruzada, inclinava para um lado, deitava para o outro. Você estava alongando o seu adutor. Aí depois eu pedi com as duas pernas juntas, os dois pés, empurrava uma perna só, depois empurrava outra, depois empurrava as duas. Existe uma ordem de intensidade gradual? Existe. Você foi aos poucos. Eu dei 4 exercícios, 5 para adutores? Sim, eu dei vários estímulos. Então, eu dei em pé, eu dei sentada, entendeu? É isso que eu estou explicando. Durante a aula, você vai aumentando um pouquinho a intensidade. Isso é normal, certo? Então, isso é a parte principal. Final de aula.
que vocês observaram de final de aula? Calma, Luiz, calma. O que teve no final da aula? Soltura, movimento parecido com a inicial, relaxamento, exato. Ó, quem não tem flexibilidade de posterior, de lombar, essas coisas, e... Aleph, sim, sim. E, na verdade, a escala de Borg seria o quê? Você tem que usar o desconforto. O que é o desconforto na escala de Borg? Se você for de 1 a 10, o desconforto vai passar do 5, né? Então, vai chegar no 6, 7. Por quê? Eu falei no começo da aula que vocês tinham que procurar uma situação de desconforto. Aleph, isso já não é escala de Borg? Responde. Sim ou não? Fala comigo? Cadê o Aleph? Perguntou e foi embora? Sim, sim. Digo mais para direcionar o aluno. Sim, sim. Você vai falando com ele, entendeu? Agora eu quero um pouquinho mais. Ó, agora vai, ó, sofre só um pouquinho. Então você pode, entendeu? Você pode ir direcionando assim, tá? Mas o fato de eu querer desconforto é porque todo exercício que você sabe que dá para melhorar, ele tem que chegar no desconforto. Senão você não melhora. Tá? Se você chegar só no que é confortável para você, você só vai manter a flexibilidade que você tem. Você tem que sentir uma dor levinha. Porque desconforto, o que é desconforto? Desconforto é dor. Só que é uma dor suportável, leve, que não vai sair de lá sem aguentar andar, não é isso, né? É uma dor leve, suportável. Tá? Então, ó, parte final. Relaxamento e soltura. Janira, para mim tem. Soltura pode provocar o relaxamento, mas o relaxamento pode ser provocado sem soltura. Entendeu? Quando eu falo soltura, é isso daqui, ó. É movimentar. O que está soltando? Na verdade, a soltura, ela é na articulação, ela é nas fáscias musculares. Por que eu faço aqueles movimentos no começo, sabe? De seu corpo e movimentar mais o seu corpo inteiro. A gente sabe que nossos músculos todos estão conectados. Eles são conectados pelas fáscias musculares, correto? Então, assim, se eu vou pedir para você alongar posterior de coxa, e eu quero que você estenda as suas duas pernas sentada, estenda as suas duas pernas. Incline o seu tronco para frente. Se a região do trapézio, se a face aqui na região do trapézio, ela não está relaxada, você não consegue a mesma amplitude do que se ela estiver relaxada. Por quê? Aquele alongamento não é para trapézio. Aquele alongamento que eu acabei de falar é para posterior de coxa. Só que está tudo conectado. Se está tudo conectado, se tem uma coisa travada aqui em cima, não solta lá embaixo. Então, o que acontece? Esse relaxamento que a gente tenta colocar, Janira, é justamente assim, eu posso conduzir um relaxamento em você só através da voz. Eu posso pedir para você deitar, fechar os olhos, perceber o seu corpo pesado no chão. Eu posso conduzir um relaxamento, certo? Ou eu posso fazer uma soltura, e nessa soltura você começa a relaxar. Eu posso fazer um exercício respiratório com você, e nesse exercício respiratório você pode relaxar. Entendeu a diferença? Sobre escala de Borg. Escala de Borg, tabela de Borg, uma escala criada por fisiologistas. Ah, tá. Não há problema o professor que não tem muita flexibilidade? Não. Vinícius, vamos perguntar. Vocês acham que eu tenho, vendo que é a minha aula, vocês acham que eu tenho boa flexibilidade? Fala para mim. O que vocês acharam? Tá. Então, vamos lá. Eu não tenho boa flexibilidade de posterior. Exato, Janine, alguns exercícios sim, outros não, né? Posterior eu tenho encurtamento, tá? Eu sempre tive. Eu lembro que eu era menina, na aula de educação física na escola, todo ano a professora fazia teste de flexibilidade. E todo ano eu ia mal. Eu nunca chegava no meu pé.
Nunca. Eu sempre tive encurtamento de posterior, desde que eu me conheço por gente, certo? E continuo até hoje. Então, eu sofro e eu não consigo. Eu não consigo pegar no pé eu consigo, mas eu não consigo relaxar o tronco, encostar meu abdômen na minha coxa, jamais. Beijar meu joelho, jamais, tá? Então, assim, não tenho essa flexibilidade, mas eu induzo ela em vocês. Então, eu não preciso ter boa flexibilidade. Tem exercício, é que eu não dei hoje, mas tem exercício que eu explico e eu não faço, porque eu não consigo. Mas eu não posso dar se eu não consigo? Não, posso dar. Se eu souber conduzir, não tem problema. Entendeu? Você tem que saber. Minha professora também, eu sofro com a borboleta há muito tempo. Isso, então, a borboleta, você não pode conduzir? Você pode, ó, junta o pé, isso, agora segura aqui, ó, agora cada um no seu limite. Eu até falo, na minha aula, eu até brinco com os alunos, eu falo, ó, agora eu vou falar, mas eu não vou fazer, porque eu não consigo, mas quem consegue, vai. Por quê? Não é justo eu podar quem tem boa flexibilidade de alguns exercícios, então não tem problema, você não precisa. Vinícius, você precisa ser gigante para dar aula de musculação para hipertrofia? Não. Você precisa correr uma maratona para ensinar alguém a correr? Não. Você precisa saber conduzir. Entendeu? Você adquirido com o tempo. Suzana, não. Suzana, a flexibilidade ela tem um fator genético. Então, você nasce com uma predisposição genética a ser mais ou menos flexível. Tem pessoas que podem fazer alongamento a vida inteira e elas nunca vão ser tão flexíveis. Tem gente que não. Agora, tem gente que nasce sendo um contorcionista e vai morrer sendo um contorcionista, entendeu? Tiveram contato com o futebol propriamente dito. Não precisa ter o conhecimento para... Exato. Precisa ter conhecimento e saber conduzir. Porque se você não vai mostrar, ele não vai ter o recurso visual. Então, você tem que caprichar no seu recurso verbal. Certo? Eu entrei uma vez na aula de musculação e não tive moral nenhuma, justamente porque não era fortão. Vinícius, sim, existe uma cultura. Eu também, tá? Na minha vida eu dei aula de musculação já. E era engraçado que eu dava aula de musculação, era eu e uma amiga minha, nós duas na sala de musculação. Entravam uns bombadão e perguntava, cadê o professor? Aí a gente falava, nós duas. Eles iam aquele dia nunca voltava mais. Então a gente tem isso, né? Fui fazer balé. Tira da cabeça? Jesus, pois é, então. Tem gente que tem, né? Tem gente que não. Ainda tem tempo. Tiene, aquele negócio. Quem não é muito flexível, se com o treino certinho não se tornou, dificilmente vai pegar a perna e vai puxar aqui, tá? Tem gente que sim, tem gente que não, né? Sim, dá para fazer, lógico que dá. É que, às vezes, você não vai conseguir abrir um espacate. Você não vai conseguir zerar. Tem gente que não. Tem gente que sim. Entendeu? Isso é muito pessoal, muito individual. Tá? Entendi. Deixa eu ver que horas são. 11h12. Ó, então, deixa eu dar mais uma dica para vocês. Queridos, eu vou ter que voltar em alongamento, tá? Porque não deu tempo para falar tudo que eu teria que falar. Mas a gente volta. Ó, deixa eu só explicar. Final de aula. O que eu estava perguntando é assim, quando uma pessoa não tem muita flexibilidade, principalmente daquilo que eu falei que é mais difícil, que é adutor, posterior, cada vez que ela senta no chão, quando ela senta, muitas pessoas não conseguem se manter na postura correta. Tem muita gente que senta e senta já com a coluna para trás, porque não consegue sentar direito. Tem gente que quando eu peço para fazer a posição de índio, sabe, uma perna cruzada com a outra, tem gente que fica com o joelho aqui, ó, perto do meu ombro, de tão elevado que fica. Esse sou eu, Aleph. És tu. Então, ó, gente como o Aleph, por exemplo. Primeiro, eu tenho que pedir para ele encostar na parede, porque senão ele vai sentir uma dor lombar o tempo inteiro. Porque Aleph, fala para mim, quando você senta no chão e pede para cruzar, se você não consegue sentar com a perna com o tronco ereto, não é comum você sentir dor na lombar?
Isso, muito, né? Então, sabe o que eu faço todo final de aula? Eu relaxo a região lombar. Todo final de aula minha, eu coloco exercício para soltar a musculatura lombar. O que eu fiz hoje? Abraça a perna, balança para um lado, para o outro, massageia. Balança para trás, para frente, massageia. O que eu fiz? Aquele de sentar, colocar o pé no chão, a mão na frente da perna, inspira, solta o ar, é trabalhar a mobilidade da coluna. Por quê? Você vai soltando a musculatura lombar. E no finalzinho da aula, nós levantamos. O que eu fiz? Isso daqui, ó. Rotação de ombro. Elevação da escápula aqui, ó. Esse daqui, solta. Inspira e solta. Por que eu faço isso? Porque eu sei, quem não tem muita flexibilidade, costuma gerar muita tensão na região lombar e na região do trapézio. Por quê? Fica tentando segurar o pé, né? Fica tentando chegar no pé. Então, essa região é tensa. O que eu faço no final da aula? Eu sei que você tensionou aquela região. Eu relaxo. Sabe por quê? Alguém que não é flexível fez a aula, fala para mim. E fez a aula prática. Alguém que não é flexível. Fez a aula prática? Aline? Sara? Beleza. A sensação quando terminou é de, nossa, tá doendo tudo? Ou, nossa, até que parece que eu tô um pouco mais relaxada. Qual que é a sensação? Ou ficou tudo doendo que não tá se aguentando? Leveza e relaxamento. Sabe por quê? Porque por mais que você tenha sofrido durante a aula, no final da aula, eu vou conduzir algo para você voltar na minha aula seguinte. Eu vou relaxar. E se eu colocar um relaxamento no final de região lombar, de trapézio, dessa musculatura, você vai sair, nossa, até parece que não é bom, mas tranquilo, né? Acho que tá bom, acho que foi bom, né? Por mais que você tenha sofrido, eu tento dar, sabe assim, eu bato e dou, depois faço carinho. É mais ou menos isso. Porque daí a pessoa sai com uma sensação de que não foi tão ruim, certo? Deixa eu ver. E alivia bastante, certo? Postura, exato. Sentir. Entendeu? Então, uma dica para vocês: sempre no final de uma aula de alongamento, faça esse relaxamento. Não termina a aula no seu pior exercício. O que é o pior exercício? Aquele que precisa mais de amplitude. Não termina com ele. Termina a sua aula sempre com uma soltura, com movimento respiratório, ou então deita no solo, fecha os olhos, apaga bem a luz, relaxa. Isso. É tipo uma volta calma para quem fez licenciatura. Isso, Thiago Nestor, é mais ou menos isso. Entendido? Então, uma aula de alongamento, na verdade, é isso. Vocês podem perceber que dar aula de alongamento é difícil ou é fácil? Perto do que vocês viram. Manter os pés no chão, em que posição, de Janira? Em pé ou sentado? Em que posição manter o pé no chão? Em pé. Manter o pé no chão em pé? Como assim, Janira? Mas você vai fazer o quê? Se eu estou em pé com o pé no chão, você tem dificuldade de manter o pé no chão? Me explica melhor o exercício que você está pensando. É melhor, talvez. Mas algumas pessoas, sim. Professora, fala. Professora, fala. Desculpa eu ligar o microfone sem avisar. É que fica difícil explicar escrevendo. Uhum. Eu acho que alguma vez, alguma hora aí da aula, você pediu até para mim mesma. Eu não estou vendo o seu pé. Aí eu lembrei. Geralmente, alguns exercícios, os alunos não conseguem deixar o calcanhar. Ah, sim. É alongamento, ou é alongamento de posterior, da parte superior, mesmo isquiotibiais, ou é falta de alongamento do tríceps sural. Então, às vezes, você tem um encurtamento de tríceps sural, você não consegue manter o calcanhar no chão. Aí, nesse caso, geralmente, às vezes, o aluno está com o joelho estendido. É válido
deixar que ele flexione um pouquinho e deixe o pé no chão, ou a gente deixa o pé fora do chão? Pode, não, é melhor você tentar fazer ele... Normalmente, Janira, isso não vai acontecer na posição em pé com os dois pés unidos. É mais quando o pé está um antero-posterior, ou o pé afastado mais lateralmente. Nessa posição mesmo. Antero-posterior, né? Nessa posição, pede para o aluno aproximar mais um pé do outro e tentar manter o calcanhar no chão. Porque se você deixar ele com o calcanhar elevado, ele sempre vai manter um encurtamento, ele não está alongando, né? Entendeu? Tá, então, o ideal é você pedir para ele aproximar mais as pernas e tentar manter Exato, e tentar manter o calcanhar no chão. Porque daí você alonga aquilo que ele tem dificuldade. Entendeu? Tá bom. Então é de posterior mesmo, de perna. Eu acho, posterior, mas assim, às vezes, Janira, o que está incomodando é posterior na parte superior. Então, são os isquiotibiais. Que ele não consegue inclinar muito, então ele ajusta a postura para se ajudar, tá? Eu vou te falar assim, por exemplo, o que eu faço de ajuste de postura, tá? Meu posterior de coxa é péssimo, ele não tem um bom alongamento. Toda vez que eu faço exercício para ele, eu sofro. Então, o que eu faço? Eu roubo, que é natural. O que é roubar? Você se ajusta para sofrer menos. Então, por exemplo, ó, se eu estiver sentado, sabe aquele que eu dei para vocês? Sentado, pernas estendidas, uma perna estendida e uma perna flexionada. Se naquele exercício eu deixar, ó, vê se vocês conseguem entender. Eu tô com uma perna estendida, a outra perna flexionada, certo? Eu tô assim, né? No chão. Se essa perna que tá flexionada, eu deixar o meu pé perto do meu joelho, eu consigo deixar o meu quadril alinhado. Certo? Que é o certo. Agora, se eu puxar o meu pé do joelho flexionado mais perto do meu quadril, eu giro o meu quadril. Eu faço o meu quadril não ficar mais assim, ó. Meu quadril tá assim. O quadril do lado direito tá mais para trás da perna flexionada e o quadril do lado esquerdo tá mais para frente. Isso me ajuda. Isso me alivia. Então, o que eu faço? Eu posso puxar, entendeu? Então, assim, é natural uma pessoa que sofre em algum movimento, ela ajusta a posição dela para não sentir a dor. Então seria melhor você conduzir. Então, aquela posição de cócora é válido também, porque alguns perdem o equilíbrio. Então, é válido também eles colocarem a mão na frente e outra atrás, para poder conseguir ficar... Pode ser. Ou na mão na frente e outra atrás. Então, posição de cócoras, Janira, quem não consegue pôr o pé no chão, afasta a perna. Tá. Deixa a perna mais afastada, que às vezes o fato é de estar com as pernas unidas. Pernas afastadas... Ajuda. Tá bom. É verdade, exatamente. Depende do movimento. Depende do que está te limitando. Okay. Entendeu? Obrigada. O que eu percebo? Quando eu estou no chão, aí eu peço para levantar e ficar de cócoras, tem aluno que não aguenta. Ou ele tem que subir mais o quadril e não flexionar tanto o joelho, ou então afasta a perna. Afasta a perna, melhora. Entendeu? Aí é muito de cada exercício para exercício. Entendi. Obrigada, professor. Imagina. Deu para entender? Dúvidas? Então, ó, alongamento na academia. São os mesmos exercícios. Vocês viram, teve novidade de exercício? Não tem. É exercício que vocês já conhecem. É só saber conduzir a aula, é só saber organizar os exercícios. E parte inicial. Alguns exercícios de relaxamento, soltura, movimento respiratório. No finalzinho de aula, repete isso. Talvez não com os mesmos exercícios, mas faz uma condução de um relaxamento através de alguma movimentação. Final de aula, a dica é: põe exercício para a região lombar, para alongar, põe exercício para trapézio, para soltar a musculatura do trapézio, que isso ajuda. Ajuda ele a sair da aula de forma mais leve, mais suave. Sim? Gente, eu tenho um monte de coisa para falar sobre flexibilidade, certo? Não falei tudo que eu gostaria. Então, a gente ainda vai voltar nessa aula. Mas, para a semana que vem, já separa o seu step. Ai, eu não tenho step, não tem problema. Pega um tapetinho. Ai, mas eu não tenho tapetinho, não tem problema. Pega uma fita crepe. Você vai desenhar no chão um step.
e aí a gente vai organizar o step. Ah, mas como que eu posso fazer? Eu queria um step. Pega livro, revista, junta algumas revistas, põe um durex nela, deixa ela um degrauzinho, aí dá. A aula em si que eu vou dar, dá até para fazer num degrau, mas quando eu vou ensinar os movimentos, não dá. Não dá, daí vai ficar mais complicado. Deixa eu só ver um negocinho. Que dia que nós estamos? Dia 18, né? O duro é não saber até quando eu vou poder dar aula para vocês. Quando a gente tem aula, quando a gente tem prova. O duro é isso. A gente ainda não tem essas respostas se a gente vai avançar em julho ou não. A gente não sabe de nada, né? Se a gente vai voltar em presencial ou não. Bom, faz isso. Daí, qualquer coisa... Porque, assim, o que eu queria pedir para vocês, talvez... A gente poderia... Porque tenho 2 vídeos de step, tá? Tem um vídeo de step que é só os movimentos sem música. E tem um outro vídeo que é com aula. Deixa eu perguntar para vocês, eu quero que vocês sejam sinceros comigo, ok? Se eu, semana que vem, passar os 2 vídeos, cada vídeo tem mais ou menos 45 minutos. Vocês vão fazer ou vocês acham que vocês vão me enrolar? Fala sincero. Fabiana faz, vou fazer. Faz. Sabe por quê? Porque, assim, a minha preocupação é assim, senão eu poderia falar assim, galera, durante a semana faz um e semana que vem a gente faz o outro junto. Se vocês falam que fazem, tudo bem, sabe por quê? Então, é necessário. Sim, Sara, eu acho super importante. Só que eu acho também assim, o que eu percebo que vem acontecendo? No começo era tudo novidade. Você não está perto de mim, você não está perto dos seus colegas, às vezes te desmotiva. E tem gente que eu percebo que, assim, no começo vocês fizeram aula prática, só que tem gente que agora já não faz mais aula prática, fica só assistindo o vídeo. Depois eu faço. Vou ficar aqui deitado, entendeu? Então, assim, se de repente for exato, se fosse no clube, vocês faziam. Porque vocês tinham um estímulo visual e estava lá, e vocês estavam sem jeito de me enrolar, entendeu? Eu sei que acontece isso, tá? Tem gente que não gosta. Então, tem gente que vai aproveitar que não gosta, que está em casa, que não precisa abrir câmera, que ninguém vai saber, e não faz. Só que eu não queria tornar a aula maçante. Então, se vocês me falam que vocês fazem a aula, beleza. Então, a gente faz os 2 vídeos semana que vem, tá? Dos movimentos e da aula propriamente dita. Eu também acho, Vinícius, total. Não só comprometimento, mas com interesse, né? Depende do seu interesse. É que, assim, às vezes, você, por exemplo, sei lá, pegar o nome aqui que eu acabei de ler, tá? A Verônica. Não estou falando nada em relação à Verônica, que eu nem sei quem é. Às vezes, a Verônica, ela gosta muito de futebol, mas ela não gosta de musculação. Então, na aula de musculação, ela não vai ter interesse, porque é natural. A não ser que seja despertado o interesse porque ela não conhecia. Mas se ela já conhece e não gosta muito daquilo, então acho que, né, não gosto mesmo, não vou trabalhar com isso, tal. Só que, às vezes, o fato de vocês estarem na sala, no clube, fazem vocês terem que olhar para o professor, prestar atenção, fazer aula prática, porque senão vai ficar chato. Então, fazem vocês participarem. Aí, na casa de vocês, não tem essa obrigatoriedade, certo? Só que se vocês não participarem, na verdade, vocês perdem a oportunidade de, às vezes, conhecer algo legal e, às vezes, conhecer algo que vai ser necessário lá na frente. Então, é por isso que eu estou perguntando, tá? Mas se vocês falaram que vai em frente, bora, vamos vivenciar e fazer. Certo? Sim, Fabi, sim. Eu dou um tempinho. Eu vou passar os movimentos, eu vou explicar, depois a aula prática. Beleza? A aula prática, o meu vídeo, eu fiz com 45 minutos. Não, ele tem 50. Mas a gente vai cortar ele um pouquinho antes. No vídeo que eu fiz, para pôr no YouTube, lá, para ficar, eu dei 3 blocos de step. Mas na nossa aula, a gente faz só 2. Tá bom? Porque a gente encurta e dá tempo de fazer na aula.
Que exercício, Vinícius? Tiene, não vale. Eu também queria, mas não pode. Aula que é minha, não pode. Aula que é minha, que eu dou em aula, não pode, entendeu? Vídeo que a gente usa para didática aqui da aula não pode ser usado como estágio. Você já está tendo na aula, né? De step? Vou mandar. Certo? Isso, faz a da Lu, exatamente. Faz live, exato. Faz uma live por... Aleph, sabe o que é o problema? Eu preciso de tempo, Aleph. Se fosse live, vocês gostariam do quê? De step, de aeróbica? A da Lu, a Lu tá fazendo de aeróbica, já tem de aeróbica, né? De step? É que se eu fosse fazer uma live de step, eu não faria de básico, eu faria de intermediário, entendeu? Eu tenho muito aluno que pede para eu fazer de intermediário. Faz de intermediário mesmo, não tem problema. Vou pensar. Tinha que ser de final de semana, que dia de semana é uma correria. Então, vou pensar. Então, não sei se você lembra que a gente tinha perguntado para você, né? Sobre... Você falou que ia verificar o seu tempo. Exato. O problema é tempo, Vinícius. Eu até perguntei para a coordenação, tudo. O problema é tempo. Fora de aula, esse é o problema. Porque fora de aula tem um monte de coisa, entendeu? Sim. Se conseguir, a gente vai ficar muito feliz mesmo, viu? Muito feliz. Não, eu sei. Eu vou tentar fazer pelo menos alguma live, daí eu tento fazer. Tá bom, então. Tá bom? Do step, tá bom? Tá bom. Certo? Aí vocês fazem comigo. Aí, então, vamos fazer semana que vem primeiros movimentos, daí vocês podem depois participar da outra. Beleza? Queridos, eu vou fazer a devolutiva, então, não agora, mas eu vou mandar por e-mail o resultado da ginástica localizada já, tá bom? Certo? Bom fim de semana. Hoje não tem exercício de fixação, tá? Do alongamento, não. Não vai ter, não. Não vai ter, não. Podia ter um, mas não vai ter, não, porque eu não consegui explicar o negócio. Certo? Bom fim de semana para vocês. Bom fim de semana nada, boa semana. Olha eu, em plena segunda.